Olá, vamos agora falar da segunda parte das indeterminações, ou seja, vamos recapitular. Sempre para resolvermos limites temos que primeiro substituir. Muitas das vezes isso não dá indeterminação, dá mesmo o resultado que eu conheço. Caso dê uma indeterminação, caso dê um resultado que eu não conheço, então eu tenho que me livrar da indeterminação, tenho que simplificar, tenho que resolver. Como é que isso se faz? No vídeo anterior viram as situações em que o x estava a tender para infinito e agora vamos falar das situações em que o x está a tender para uma constante. Quando x tende para uma constante, se eu tenho indeterminação, eu tenho alguns processos que posso utilizar. Por exemplo, nesta situação, se eu substituir, eu vou ficar com 0 sobre 0. Esta indeterminação, para eu a levantar, eu vou ter sempre que fatorizar os polinómios. Ora bem, como é que se fatoriza? Fatorizar um polinómio de segundo grau é preciso conhecer os seus zeros ou então utilizar os casos notáveis. Para eu utilizar os seus zeros, eu vou no instante calcular x é igual, x tem dois zeros, que é o 2 e o menos 2. Portanto, isto vai ficar com x menos 2, x mais 2. Tenham sempre em atenção, quando calculam os seus zeros, têm que terem atenção ao coeficiente, têm que ter atenção ao a. Neste caso, tenho mesmo que acrescentar o 4. Em baixo, os polinómios de primeiro grau, a única coisa que podemos fazer é pôr em evidência o coeficiente do x. Não há mais nada a fazer para simplificar. Portanto, neste caso, pondo o 4 em evidência seria bom, porque eu vejo perfeitamente que posso simplificar, porque já está fatorizado. Neste caso, posso até fatorizar os 4, neste caso a coincidência também dá, e como resposta final fico apenas com o x mais 2. Não se esqueçam do parênteses. Substituindo, já não tenho indeterminação. 2 mais 2, 4. Portanto, o que inicialmente era uma indeterminação, no momento em que eu simplifico, a indeterminação desaparece. Se em vez de segundo grau tivermos com um polinómio de terceiro ou de quarto grau, o procedimento é parecido. Eu tenho sempre que fatorizar. Para fatorizar, eu tenho que me lembrar dos processos que conheço já desde o ano passado. Neste caso, por exemplo, o numerador é de terceiro grau. Se eu substituir por 1, limite quando x tende para 1, portanto, se eu substituir por 1, eu vou ficar com 0 e em baixo também dá 0, portanto, é uma indeterminação. Como 1 é 0 do polinómio, ou é a raiz do polinómio, eu vou fazer a regra de Ruffini mesmo utilizando o 1. Regra de Ruffini, ponho aqui os coeficientes do x ao cubo, do x ao quadrado não tenho, portanto, tenho que pôr um 0, menos 4 e o 3. O primeiro desce, eu agora multiplico, somo, multiplico, somo, multiplico e por fim tenho o resto, que para fatorizar teria que ser mesmo 0. Neste caso, o numerador já ficou fatorizado em x menos 1 vezes o que eu obtive, x ao quadrado mais x menos 3. Em denominador, eu também tenho que fatorizar. Para fatorizar, preciso conhecer aqueles zeros. A maneira mais rápida será mesmo a fórmula resolvente. Fazendo a fórmula resolvente, até poderemos fazer na calculadora, vamos obter o menos 4 e o 1. Portanto, x igual a menos 4 e x igual a 1. Conclusão, isto vai ficar fatorizado em x mais 4, x menos 1. O que é ótimo porque eu tenho fatores comuns, portanto, eu vou simplificar. No momento em que eu simplifico, a indeterminação desaparece, e então agora eu posso substituir por 1 e já não vou ter indeterminação. 1 mais 1 menos 3. 1 mais 4. Cheguei mesmo ao meu resultado. Portanto, trata-se sempre de fatorizar para podermos simplificar. Vamos a um terceiro exemplo, que é quando aparecem irracionais, ou seja, raízes, peço desculpa. Quando aparecem raízes, o procedimento é idêntico ao procedimento anterior, dos limites quando x tende para infinito, que é, eu preciso de me livrar da raiz. Para me livrar da raiz,
eu tenho que utilizar um dos dois processos, ou multiplico pela própria raiz, não é este caso, neste caso eu tenho que multiplicar pelo conjugado. Portanto, eu neste caso tenho que multiplicar em cima e em baixo por raiz x mais 1 mais 2. Vou fazê-lo. 2x menos 6, multiplicar por raiz de x mais 1 mais 2. Em baixo também é este vezes a raiz x mais 2, e isso dá para fazer o caso notável, que é primeiro ao quadrado, raiz x mais 1 ao quadrado dá apenas x mais 1, menos o 2 ao quadrado. Assim, vou simplificar. Em cima, o de primeiro grau, eu ainda posso pôr em evidência o 2. Em baixo, x menos 3. E, portanto, eu tenho fatores comuns, por isso posso simplificar. Esta simplificação é que faz com que a indeterminação desapareça. Neste momento, se eu substituir, vou apenas indicar mais uma vez, se eu substituir o x por 3, eu posso fazer a conta. 3 mais 1, 4, raiz de 4, 2, 2 mais 2, 4, vezes 2, 8. Portanto, já não tenho indeterminação. Portanto, aqui está um pequeno resumo. Agora é preciso praticar. Vejam no link abaixo a ficha de trabalho associada a esta matéria e bom trabalho.